Fala, turma do xadrez, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho do xadrez e as suas histórias, vamos assim dizer. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre os campeões mundiais de xadrez, um assunto que nós vamos ver aí nas próximas aulas. Bem interessante, bem bacana, bem legal. Eu gosto bastante porque é bom você saber a diferença que o xadrez faz na vida das pessoas, ou fez, né? Nesse caso aqui, de pessoas que já não estão mais entre nós, mas que fez uma grande diferença. Então, nós vamos falar um pouquinho, justamente, dessas histórias, desses campeões mundiais. E hoje nós vamos ver a história do primeiro campeão mundial, que é o nosso querido William Steinitz. Surge uma lenda. William Steinitz nasceu no ano de 1836 em um gueto de Praga. Gueto é um bairro pobre, tá? Na República Tcheca. Era o nono de 3 irmãos. Sua família tinha um comércio de ferragens. Aprendeu a jogar xadrez assistindo às partidas do pai. Após terminar o estudo secundário, mudou-se para Viena, onde começou a estudar engenharia, enquanto em Londres e Paris, Anderson e Morphy estavam no ápice da fama. Steinitz era apenas um estudante pobre que ganhava vida apostando no xadrez em um café vienense. Então, olha só. Ele nasceu na República Tcheca. Ele teve 12 irmãos, ele era o número 9. Naquela época as famílias eram bem grandes mesmo, né? E ele aprendeu a jogar xadrez assistindo as partidas do pai. Então ele viu o pai dele jogando e ele começou a assistir e começou a pegar gosto pelo xadrez. Quando terminou os seus estudos, ele mudou para Viena, na Áustria, e começou a estudar engenharia. Enquanto isso, Anderson e Morphy eram os melhores jogadores da época. Eles estavam no ápice da fama, né? Porém, naquela época não existia campeonato mundial de xadrez. E ele continuava a estudar engenharia. Porém, o xadrez cativou tanto Steinitz que o fez abandonar os estudos de engenharia. Em pouco tempo já era o melhor jogador de Viena. Quando tinha 26 anos, foi indicado para o torneio de Londres de 1886, onde se estabeleceu após a competição. Então ele foi lá para Viena e se empolgou demais com o xadrez, largou os estudos de engenharia para virar um jogador profissional de xadrez. E ele foi indicado para jogar esse torneio em Londres, em 1862. Após o torneio, ele ficou lá em Londres mesmo, estudando mais ainda o xadrez e vivendo de fato do xadrez, tá? Após alguns êxitos, os primeiros jogos dele, né? Assim, oficiais, profissionais e tudo mais. Após alguns êxitos iniciais em Londres, logo os ingleses organizaram um match entre Steinitz e Anderson. Um match é como se fosse um mini torneio, onde eles jogam de 10 a 12 partidas, tá? Geralmente é essa média de jogos, e aí sai o resultado no final. Como curiosidade, o campeão recebeu 100 libras e o perdedor 20 libras. Em 1866, Steinitz derrotou Anderson por 8-6. Então ele ganhou 8 partidas e perdeu 6. Mesmo com a vitória, o mundo do xadrez demorou a conceder a Steinitz a reputação de melhor enxadrista do mundo. Mesmo sem jogar desde 1859, Morphy ainda era considerado o melhor de todos. Então até aquela época, Morphy ainda era o melhor. Ainda em 1866, Steinitz derrotou Henry Bird por 9,5-7,5. Então ele tinha 9,5 pontos, Henry Bird 7,5 pontos. Porém, em 1958, Morphy havia derrotado Bird por 10,5-1,5. Olha que absurdo! 10,5-1,5, tá? Na verdade, aqui é 1858. Para Anderson, Morphy poderia oferecer um peão para Steinitz e ainda jogar de pretas. Ou seja, Anderson achava que Morphy era muito superior a Steinitz. Muito, tá? Mas enfim, seguiu-se a carreira dos dois jogadores. Steinitz ainda venceu mais 2 importantes confrontos que realçaram sua fama. 9 pontos contra 3 do Zukertort em 1872 e 7-0 em Blackburn, 1876. Depois do match com Blackburn, Steinitz ficou 6 anos sem disputar competições relevantes. O enxadrista ganhava vida como comentarista da revista The Field, além de exibições às cegas e simultâneas. Às cegas e simultâneas, ele jogava partidas com vários jogadores ao mesmo tempo, que é uma simultânea de xadrez, e às cegas quer dizer que é uma partida onde ele não enxerga o tabuleiro. Ele simplesmente vai mentalizando as jogadas e ele vai jogando com o adversário sem poder ver o tabuleiro, tá? Quando Steinitz retornou aos tabuleiros em 1882, Zukertort havia melhorado muito. De fato, Zukertort venceu
o torneio de Londres em 1883 com boa margem sobre Steinitz. Com Morphy cada vez mais distante, pairava uma dúvida: quem era o melhor enxadrista do mundo naquela época? Steinitz ou Morphy? Essa era a grande dúvida. Os ânimos ficaram ainda mais acirrados quando Steinitz foi despedido da revista The Field e Zukertort foi contratado meses depois. Sem trabalho, Steinitz emigrou para os Estados Unidos. Aí, a grande dúvida que pairava daquele ano, que era entre Steinitz e Morphy, quem era o melhor? Olha só, Morphy faleceu em 1884, enquanto Steinitz e Zukertort negociavam as condições do match pelo Campeonato Mundial. O match aconteceu em 1886, nas cidades de Nova York, St. Louis e Nova Orleans. Cada enxadrista recebeu $2.000 pelo confronto. O ritmo de jogo era de 2 horas para os 30 primeiros movimentos. Descanso de 2 horas e mais 1 hora a cada 15 jogadas. O duelo terminou com a vitória de Steinitz, 12,5 a 7,5. E aí, a grande dúvida do mundo na época entre Steinitz e Morphy continua até hoje. Quem foi o melhor enxadrista do mundo na época? Por quê? Porque o Morphy faleceu e não jogou com Steinitz. Steinitz não conseguiu jogar com Morphy durante o tempo em que Morphy ainda era vivo, né? Porém, dos outros adversários todos, o Steinitz venceu. O único que realmente faltava era o Morphy. E, infelizmente, essa partida não aconteceu. E nesse match aqui pelo Mundial, foi justamente o Steinitz que criou, tá? O Steinitz que foi o criador do Campeonato Mundial de Xadrez. Ele foi o primeiro campeão mundial, ele é o que aparece aqui nessa foto, ó, do lado esquerdo de vocês que estão vendo aí, tá? Esse que é o William Steinitz. O reinado de William Steinitz chegou ao fim em 1894, quando foi superado pelo jovem Emanuel Lasker, o próximo que nós iremos ver, o próximo campeão mundial Lasker, por 12 a 7. Entre 1896 e 1897, o envelhecido Steinitz tentou mais uma vencer luta contra Lasker, mas já não era mais possível. Nova derrota, desta vez por 12,5 a 4,5, ou seja, de uma forma mais fácil ainda, o Lasker venceu o Steinitz, né? Então aí foi o fim do reinado de William Steinitz, que começou em 1886, né? E acabou em 1894. Ele ficou por 8 anos aí sendo campeão mundial, os primeiros 8 anos aí, tá? Desse campeonato mundial. Como foi os últimos anos de William Steinitz? Um mês depois da derrota com Lasker, Steinitz foi enviado para uma clínica psiquiátrica. Em um momento de lucidez, afirmou ter perdido para Lasker porque ele era realmente mais forte. Londres, 1899, foi seu último torneio. Passou seus últimos dias na miséria em um asilo mental na ilha de Vard, próximo de Nova York. Chegou ao local de barco com um tabuleiro de metal. Acreditava que produzia corrente elétrica movendo as peças. Imaginava-se jogando contra Lasker e até contra Deus. Estava seguro da vitória em ambas as ocasiões. Faleceu em agosto de 1900. Então, o Steinitz, como ele foi o criador do Campeonato Mundial e ele se achava ele se achava não, mas todo mundo na época achava ele o mais forte, ele meio que não aceitou a derrota pro Lasker. E aí começou a ter sérios problemas, né? Começou a ficar doente, foi internado numa clínica psiquiátrica e ele achava que, né, como diz ali, em um momento de lucidez ele admitiu que perdeu para Lasker, mas ele acabou morrendo achando que tinha jogado e vencido contra Lasker e jogado e vencido contra Deus. E aí é onde eu entro numa parte importante. Ganhar e perder é do jogo. Qualquer tipo de competição você pode ganhar, você pode perder, você pode empatar. Você não pode achar que perder é a pior coisa do mundo. No xadrez, quanto mais nós perdemos, mais nós aprendemos. Porque nós perdemos e analisamos o jogo como foi. Nós conseguimos visualizar as jogadas que aconteceram no jogo após a partida. Conseguimos ver os nossos erros e melhorar na próxima partida. Às vezes pegamos até um exemplo de um jogador que fez uma jogada bacana para nós utilizarmos com outro jogador, né? Então, assim, gente, é importante você saber que você pode perder e que você também pode ganhar. E não achar que você sempre vai perder ou que você sempre vai ganhar. Porque isso pode realmente, na sua cabecinha, te gerar alguns problemas. Tá? A referência que eu peguei dessa história toda do William Steinitz está no site do grande mestre Rafael Leitão. Tem aí o link, se alguém depois tiver interesse, tá? Para poder conferir aí. E espero que vocês tenham gostado do William Steinitz. O nosso próximo campeão mundial será justamente Emanuel Lasker, que foi o próximo campeão mundial que venceu o nosso querido William Steinitz.